Muito bem, dando continuidade à nossa série Expressões Emocionais na Bíblia, hoje eu quero falar com vocês sobre um personagem muito conhecido. Apesar da gente não saber o nome dele, o que a Bíblia fala sobre ele o tornou muito conhecido. Estou falando aqui do personagem, o paralítico de Betesda. Vamos acompanhar essa leitura? João capítulo 5, ok? Versículo 1 em diante diz assim: Depois disto, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, há um tanque que em hebraico se chama Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, pois descia um anjo em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois de se mover a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água for movida, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. Com certeza, esse trecho da palavra de Deus é um trecho muito inspirador, já inspirou muitas mensagens, já inspirou muitas pregações. Certamente você já deve ter ouvido algum pregador, algum pastor, algum ministro da palavra de Deus trazendo esse texto em uma pregação. Porém, hoje eu quero fazer aqui uma consideração um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ouvir, porque quando nós lemos esse texto, nós lemos sobre um personagem que se encontrava num local onde havia coxos, onde havia paralíticos, onde havia cegos, enfim, um monte de enfermos, enfermos de todas as classes, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas que estavam com suas vidas destruídas por conta de uma enfermidade. E a gente sabe que a questão da enfermidade não é só física, a questão da enfermidade é também emocional, ok? A enfermidade ela não atinge a pessoa só fisicamente, através de uma dor, através de uma laceração, não. A enfermidade ela atinge também o emocional das pessoas. Basta ver quando alguém recebe o diagnóstico de alguma doença, o quanto aquilo abala a pessoa. Chega para alguém, né, que ouviu aí a notícia do médico, a palavra do médico de que está com câncer, ou de que está com um diabetes, ou de que está com algum tipo de enfermidade humanamente incurável, você vê logo o que se desenvolve na pessoa. Se desenvolve um quadro emocional negativo. E é interessante, por exemplo, que algumas pessoas que estavam, né, vivendo suas vidas, aí descobrem que tem uma enfermidade, a vida delas muda da noite para o dia. Porque a resposta emocional que ela começa a dar à vida torna-se diferente. Já não é mais a mesma. Por causa do quê? Por causa da realidade da enfermidade na qual ela se encontra. Então, as enfermidades, as doenças físicas, elas têm um peso emocional. E a gente entende que, no caso aqui, não só o peso emocional da própria enfermidade desse paralítico, mas esse camarada levava sobre si também de alguma forma, era influenciado também de alguma forma com o peso emocional da influência das outras pessoas enfermas que estavam ali. Era um lugar onde jazia, a palavra jazia, né? Pessoas pareciam estar mortas devido àquelas enfermidades. Era um lugar de sofrimento muito grande, era um lugar de dor, era um lugar onde pessoas gemiam, era um lugar onde pessoas choravam muito, onde pessoas muitas das vezes até mesmo amaldiçoavam os céus por causa da gravidade das suas doenças, por causa da gravidade das suas enfermidades. Então aquele ambiente ali era um ambiente doente, aquele ambiente já gerava um desgaste emocional. E vale lembrar que muitas vezes nós não estamos enfermos, nós não estamos doentes, nós não estamos portadores de alguma enfermidade, mas pelo simples fato de estarmos ocupando um ambiente onde há enfermidade, onde há doença, há ali sobre nós também, né, que talvez não estejamos naquela condição, um peso, uma influência de desgaste emocional, de causas emocionais, né, de peso emocional. Então isso é a primeira coisa que a gente considera. A segunda questão, além dessa questão do ambiente de enfermidade, de doença, trazer uma consequência emocional, nós temos o fato desse homem estar naquela condição, conforme diz o texto, há 38 anos. E isso aqui é um outro detalhe importante que explica muitas questões relacionadas à manifestação de emoções negativas. Por quê? Uma pessoa que está há 38 anos experimentando a humilhação,
porque ali era um lugar humilhante. Uma pessoa que está há 38 anos experimentando desgastes, tristezas, decepções, frustrações. A pessoa está há 38 anos sofrendo. A pessoa está há 38 anos padecendo. A pessoa está há 38 anos vivendo naquela condição, vivendo naquela situação. Isso com certeza trazia danos. Isso com certeza trouxe um peso emocional negativo para aquele homem, ok? Aquela situação se repetia 38 anos naquela situação, 38 anos naquele sofrimento, 38 anos padecendo aquelas enfermidades, 38 anos carregando aqueles pesos, 38 anos suportando aquelas tristezas. Isso com certeza trazia para ele um sofrimento a mais. Então ele não estava sofrendo mais só por causa da enfermidade. Ele não estava sofrendo mais só por causa da doença. Ele não estava sofrendo mais só por causa da dor. Ele não estava sofrendo mais só pelo fato dele ser paralítico, né? Ele estava sofrendo também por causa das consequências emocionais de estar há tantos anos naquela situação, naquela condição. E muitas pessoas estão assim hoje, estão sofrendo por conta de estarem já há 38 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos, numa situação de desgaste emocional. Me lembro, inclusive, aqui, Mefibosete. Mefibosete vivia numa situação que trazia para ele humilhação, que trazia para ele vergonha, e aquilo com certeza o deplorava emocionalmente. Tanto é que quando ele é chamado para comparecer diante de Davi, ele mesmo diz: quem sou eu para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Veja que a autoimagem desse homem é abalada. A selfie dele é prejudicada, ele não consegue se ver de uma maneira positiva, mas ele se vê de forma negativa, ele não consegue ver coisas boas nele mesmo, ele não consegue ver algo que o valoriza, mas o que ele vê? Ele vê algo que o coloca para baixo. Da mesma forma acontecia com esse paralítico. Então ali naquele ambiente, ok? Ali, em todo aquele tempo que ele vivia naquela situação, não tinha como ele não estar experimentando desgastes emocionais. Inclusive há quem acredite, né, que o meio, né, onde a pessoa vive, de alguma forma, as consequências, né, da vida, os sofrimentos aos quais as pessoas vão sendo expostos, inclusive eles têm poder até mesmo para influenciar a formação da personalidade de uma pessoa. Então veja aí o grau que muitas das vezes se perpetua, né? O grau de sofrimento que traz sobre alguém essas questões relacionadas ao tempo de sofrimento no qual a pessoa está vivendo. E a gente observa também que Jesus diz para ele, faz para ele uma pergunta, né? Quer explicação? Era só ele responder sim, mas ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém para me levar lá e tal. Era só dizer sim, mas ele é incapaz de dar uma resposta positiva, ou seja, os desgastes emocionais que ele estava experimentando na vida, já há tantos anos, naquele ambiente de doença, naquele ambiente de vergonha, naquele ambiente de humilhação, o tornavam incapaz de dar uma resposta positiva. Como é que ele ia dizer sim, eu quero ser curado? Ele estava suportando peso emocional negativo, ele estava sob uma influência emocional negativa que anulava nele toda a capacidade de simplesmente dizer sim, eu quero ser curado. Então ele olha para as justificativas, ele olha para os problemas, ele olha para os empecilhos, ele olha para as barreiras, para os obstáculos. E é bem natural que seja assim mesmo, ok? Porque você chega para alguém que está sofrendo há tantos anos e dá uma boa notícia para essa pessoa, até ela entender que agora a situação está mudando, que a coisa está diferente, leva um tempo. A pessoa está tantos anos sofrendo. Então agora ela está diante de uma oportunidade que vai mudar a vida dela de uma vez por todas. Ela não consegue acreditar. Ela não consegue trazer isso para si como uma realidade de fato. Poxa, quer dizer que a minha vida vai mudar? Esse homem não conseguiu isso, né? As suas condições emocionais não permitiam que ele conseguisse fazer essa assimilação correta. E para a gente continuar e finalizar aqui, ele vai dizer, né, Senhor, não tenho ninguém. Ele diz, não tenho ninguém. Me chama muita atenção essa frase, não tenho ninguém. Quem é que não tem ninguém? Todos nós temos alguém. Todos nós temos alguém. Mas ele diz, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém para me levar lá. E tem pessoas que vivem assim, não tenho ninguém para isso, não tenho ninguém para aquilo, não tenho ninguém para aquilo lá, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém por mim, não tenho ninguém para falar comigo, não tenho ninguém, não tenho ninguém. E a pessoa fica nisso. E muitas das vezes ela não entende que ela não tem ninguém porque ela mesmo está se isolando. Ela não tem ninguém porque ela não procura ajuda. Ela não tem ninguém porque ela se fecha no seu mundo. Ela não tem ninguém porque ela não procura ter alguém como companhia. Ela não procura ter amigos, ela não procura ter parceiros, ela não procura ter pessoas
ao seu lado? Como é que ela vai ter alguém, ok? Então, uma das questões que a gente observa quando a gente vê quadros emocionais negativos é exatamente isso. Não tenho ninguém, estou sozinho, aquele senso de solidão, de abandono que a pessoa carrega em si mesmo. E ele diz, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é movida, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E ele diz aqui, né, quando a água é movida, porque a crença era essa, né, de que em certo tempo o anjo vinha e movia aquelas águas. E veja que crenças, muitas das vezes, são também causa de muitos desgastes emocionais. Porque a crença que aquelas pessoas tinham era que um anjo, em certo tempo, descia e movia aquelas águas. Mas isso era uma crença verdadeira? E se alguém tacasse uma pedra dentro daquele tanque? As pessoas iam correndo para lá e iam voltar daquele tanque sem receber cura nenhuma. Então veja que essa crença causava o quê? Um sofrimento. Essa crença causava uma dor. Essa crença aumentava, potencializava o sofrimento daquelas pessoas. Ok? Então a gente tem que ter cuidado. Não estou falando da crença em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estou falando da crença que você tem na palavra de Deus, não estou falando disso, mas estou falando de crenças que você assume para si e que só servem para te fazer sofrer. Tem gente que vive com a crença de que alguém vai, não, fulano falou que vai ter um emprego para mim, e a pessoa fica nessa crença. Não, porque fulano disse que ia fazer isso por mim. A pessoa se entrega a crenças falsas que não vão nunca serem atendidas, mas a pessoa fica naquilo. E isso só serve para desgastá-la, para fazê-la sofrer, não é? Para fazê-la ficar cada dia pior na sua condição. Tem um texto bíblico, uma palavra que diz, né, que a esperança, muitas vezes adiada, enfraquece o coração. Ou seja, a pessoa fica presa àquela crença que está sempre sendo adiada. Isso só vai servir para quê? Para enfraquecer o coração da pessoa. Ou seja, para desestabilizá-la emocionalmente, para desgastá-la, para cansá-la emocionalmente, ok? Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes. E para concluir, disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e começou a andar. O milagre aconteceu, claro, não exatamente por causa do paralítico, né, por suas ações por si só, mas por causa da misericórdia de Deus, por causa da ajuda do Senhor, porque nós temos um Deus que está disposto a se mover na nossa direção para nos tirar dessas situações, dessas circunstâncias de sofrimento, de angústia. Mas nós precisamos tomar atitude também, ok? Nós também podemos fazer alguma coisa. Então não se feche, não se negue a pedir ajuda, não se negue, não fica dizendo que você não tem ninguém. Tem psicanalistas, tem psicólogos, tem psicoterapeutas, tem pastores, tem padres, tem pessoas aí, não é, que podem ser usadas por Deus, dependendo da sua religião, para te dar uma orientação, para te ajudar a sair desse quadro, para te ajudar a sair dessa circunstância na qual você se encontra. E eu tenho certeza que você vai viver um tempo melhor de Deus quando você parar de ficar pensando que não tem ninguém e acreditar que você tem sim alguém por você, ok? Você tem Deus por você e há profissionais, há pessoas de Deus que podem te ajudar a sair dessa situação e viver uma nova fase na tua vida, ok? Deus te abençoe, muito obrigado por ficar conosco até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!